A distração final que Satanás usará para tentar arrancar a salvação de muitos cristãos não será algo escandaloso, aberto ou facilmente identificável. Pelo contrário, será algo profundamente sutil, envolto em uma aparência de espiritualidade, cuidados com as coisas do cotidiano, compromissos aparentemente legítimos, e até mesmo envolvimento em assuntos que parecem inofensivos. Antes de continuarmos, deixe-me te oferecer uma bênção para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, os pilares de um sermão poderoso, um curso completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. O link do curso está na descrição abaixo. Você irá gostar, pois é dado por um pastor adventista muito conhecido, o pastor Leandro Quadros. E continuando. A estratégia dele será envolver o cristão em tantas ocupações, interesses e estímulos mentais que a mente se tornará incapaz de ouvir a voz de Deus. Ele tentará destruí-los com distrações. A Bíblia já advertia sobre esse perigo quando Jesus disse em Lucas, capítulo 21 verso 34, acautelai-vos para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações da vida e aquele dia vos pegue de surpresa. Observe que Jesus não fala aqui de pecados escandalosos, mas de preocupações, afazeres, rotinas e distrações. A última armadilha de Satanás terá esse formato: ocupar a mente com tantas coisas triviais que o cristão irá aos poucos, perdendo a sensibilidade espiritual. Satanás sabe que se conseguir manter a mente ocupada em coisas de pouca importância, a voz de Deus se tornará distante, fraca e quase inaudível. E justamente por isso, nesses últimos dias, as distrações crescerão de forma exponencial. Hoje vemos o surgimento de inúmeros tipos de estímulos que literalmente sequestram a atenção, estimulam dopamina, criam ansiedade e fazem o cérebro desejar mais e mais fragmentos de informação. Sempre rápidos, sempre curtos, sempre superficiais. Satanás não precisa fazer alguém abandonar a igreja. Ele só precisa fazer essa pessoa perder o foco no essencial. Ele cria um ambiente onde o superficial substitui o profundo, onde o entretenimento substitui o estudo, onde a correria substitui a comunhão, onde o excesso de conteúdo substitui a verdade. E é dessa forma que muitos cristãos serão enganados. Se você está assistindo este vídeo e entende a gravidade disso, escreva nos comentários: eu quero estar focado em Cristo. Essa frase será um compromisso espiritual para a sua própria vida. Satanás atua através dos sentidos para obscurecer a percepção espiritual e interromper a ligação da alma com o céu. E não é exatamente isso o que vemos hoje? Cada notificação, cada vídeo curto, cada estímulo rápido, cada conversa trivial, cada exagero no trabalho, cada hobby que consome mais tempo do que deveria, cada preocupação pequena que vira gigante dentro da mente, tudo isso vai acumulando até que a voz de Deus se torna distante. E quando a voz de Deus fica distante, o cristão perde discernimento, perde sensibilidade, perde vontade de orar, perde interesse na Bíblia e perde o gosto pela presença de Deus. A distração finalmente será também excesso de atividades lícitas, preocupações financeiras, projetos pessoais, ansiedade, pressões sociais, discussões inúteis, debates sem propósito e uma avalanche de informações que ocupam o coração. Jesus disse em Mateus, capítulo 6 verso 22, que os olhos são a lâmpada do corpo. O que entra pelos olhos define o estado espiritual da alma. E Satanás sabe disso melhor que qualquer ser humano. Ele coloca diante dos olhos do cristão milhões de pequenas distrações para enfraquecer o foco, diluir o interesse e roubar a capacidade de contemplar coisas espirituais. Satanás buscará distrair os filhos de Deus dos deveres essenciais através de um turbilhão de atividades, preocupações e interesses que parecerão legítimos, mas que neutralizarão a vida espiritual. É exatamente isso. Neutralizará, não destruirá de imediato, mas enfraquecerá, diminuirá, reduzirá a força da alma. E é justamente essa diminuição gradual que pega muitos de surpresa. A pessoa não percebe quando começou a perder a comunhão. Não percebe quando deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. Não percebe quando a mente se acostumou a viver sem oração profunda e quando finalmente percebe e está distante do Senhor. A distração final também envolverá a busca incessante por satisfação imediata. Hoje vemos isso claramente.
Tudo precisa ser rápido, fácil, instantâneo. Mas a vida espiritual não funciona assim. A vida espiritual exige silêncio, exige foco, exige tempo, exige profundidade, exige perseverança. Satanás fará de tudo para tornar o mundo cada vez mais barulhento, acelerado e saturado de estímulos, justamente para impedir que o cristão tenha encontros profundos com Deus. O silêncio da alma diante de Deus é essencial para ouvir sua voz. E é exatamente isso que está acabando. As pessoas não conseguem mais ter silêncio interior. E quando o silêncio acaba, a comunhão também acaba. Se você deseja que Deus restaure sua atenção espiritual, escreva agora, nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Será um ato de fé e de compromisso pessoal. Pois muitos cristãos irão dormir espiritualmente. E tudo isso acontecerá enquanto o mundo se aproxima rapidamente da volta de Cristo. O inimigo sabe que não tem muito tempo e quanto menos tempo ele tem, mais distrações ele cria. Esse é o cenário profético final e se cumpre diante dos nossos olhos. Se este tema está falando ao seu coração, comente. Eu quero despertar. A distração final que Satanás usará contra os cristãos não será algo repentino, mas um processo gradual, silencioso, quase imperceptível. Satanás trabalha com instrumentos consagrados ao seu serviço para obscurecer aquilo que Deus tornou claro e evidente. Ele vai desgastando, desviando, ocupando a mente, tirando a atenção do essencial. E quando o cristão acredita que ainda está firme, ele já está longe do foco espiritual. E é exatamente por isso que em nosso tempo, a distração mais poderosa não é a perseguição aos cristãos. Será a substituição da devoção pela atividade, da comunhão pela correria, da vigilância espiritual pela aparência de religiosidade. Satanás sabe que muitos cristãos não cairão em pecados escandalosos, mas cairão em desatenção espiritual crônica. O inimigo não precisa que você peque abertamente. Ele precisa apenas que você tire os olhos de Cristo. Satanás bem sabe que todos quantos negligenciam a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Veja, não estou dizendo provavelmente serão vencidos ou talvez sejam vencidos. Serão vencidos com ênfase, com certeza absoluta. O inimigo sabe que quando o cristão deixa de alimentar a fé, ela enfraquece. Quando deixa de vigiar, ele se expõe. Quando deixa de priorizar as coisas espirituais, ele se torna presa fácil. E aqui está a grande armadilha dos últimos dias. A ilusão de que você está bem espiritualmente apenas porque segue tradições religiosas. A pessoa vai à igreja, participa de atividades, conhece doutrina, sabe profecias, mas não tem vida com Deus no secreto. Esse é o tipo de cristão que Satanás quer formar. Crentes que conhecem as Escrituras e participam da igreja, mas que não têm tempo para orar de verdade. É por isso que Jesus advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26 verso 41. O descuido na oração faz com que se perca a proteção divina. Perceba o padrão: vigilância, oração, distração, pressa, perda da proteção divina e derrota espiritual. Agora eu quero que você realmente reflita sobre isso. Satanás não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você da presença de Deus, enquanto você continua dentro da igreja. Ele quer cristãos ocupados, cansados, esgotados, sem tempo para buscar poder do alto. Ele quer cristãos distraídos, com trabalho, com mídia, com debates teológicos superficiais, com polêmicas online, com entretenimento compulsivo. Tudo isso sem parecer pecado grave, mas suficiente para roubar a comunhão profunda. Milhares de distrações. Não algumas, não 10, nem 100, milhares. E o mais chocante é que a maior parte delas não é imoral, não é suja, não é escandalosa. São distrações aceitáveis, comuns, cotidianas, coisas que não se parecem com pecado, mas que se tornam pecado quando drenam o tempo que deveria ser dedicado à salvação. O inimigo está usando exatamente isso hoje: o excesso de informação, o excesso de vídeos, o excesso de notificações, o excesso de tarefas, o excesso de urgências. E enquanto isso, o cristão moderno quase não tem quietude, quase não tem silêncio, quase não tem foco.
Como Deus pode comunicar verdades profundas a alguém que nunca desacelera para ouvir? Satanás não teme cristãos informados, ele teme cristãos consagrados, e por isso ele ataca a consagração e deixa a informação intacta. É por isso que tantos sabem muito, mas vivem pouco o evangelho real na vida. Entendem tudo sobre profecia, mas não suportam uma prova espiritual mínima. Falam de santidade, mas vivem na superficialidade. Sabem que o fim está próximo, mas vivem distraídos sem prioridade espiritual. E agora vem a parte mais decisiva deste bloco. A distração final que Satanás usará contra os cristãos será uma fé sem poder, uma religião sem entrega, uma igreja sem vida de oração. Satanás bem sabe que sem oração constante o cristão não tem força moral para resistir. Gente com aparência, gente correta, gente religiosa, mas sem poder, sem oração, sem vigilância e sem perceber que já está sendo enganada. Muitos cristãos hoje estão exatamente assim. Mantêm hábitos religiosos, sabem doutrina, assistem sermões, postam versículos, falam de profecia, mas não oram diariamente, não estudam a Bíblia com profundidade, não renunciam suas vontades, não vigiam as próprias emoções, não combatem vícios e distrações. Quando Satanás olha para esse cenário, ele sorri, porque a maioria não percebe a própria fraqueza espiritual. E esse é o ponto exato que Jesus advertiu em Apocalipse. Tu dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és pobre, cego e nu? Apocalipse 3,17. Perceba, não é que a pessoa rejeita a fé, ela apenas acredita que está bem. E por isso não muda. E agora eu quero que você participe. Digite aí nos comentários: Senhor, abre meus olhos para que eu não seja enganado. Declare isso. É importante. A palavra diz que quem confessa a necessidade recebe direção. E agora, aprofundando ainda mais. Satanás está preparando um cenário mundial de hiperconectividade, de estímulos constantes, de bombardeio emocional, para criar uma geração que não consegue mais se concentrar em Deus. Uma geração incapaz de ler longos capítulos da Bíblia, incapaz de orar por meia hora, incapaz de meditar, incapaz de discernir a voz do Espírito Santo. Satanás sabe que se conseguir prender a mente em assuntos triviais, afastando-a da oração e da meditação, ele terá vitória certa. Assuntos triviais, coisas pequenas, coisas aparentemente inocentes, mas que sequestram a mente. Então digite: eu escolho vigiar. Enquanto avançamos ainda mais fundo na compreensão da distração final. Isso é profético. Isso já está acontecendo e muitos cristãos estão caindo sem perceber. Que Satanás está preparando para desviar o povo cristão, torna-se evidente que essa estratégia não será construída apenas com entretenimento, prazeres mundanos ou ocupações excessivas. Ela será elaborada com precisão cirúrgica sobre pontos e brechas da alma humana que não foram entregues completamente a Cristo. É justamente nessa vulnerabilidade espiritual que o inimigo encontra espaço para infiltrar uma distração que parece tão inofensiva, tão natural e tão aceitável, que muitos cristãos sinceros não perceberão que estão se afastando do Senhor, até que seja tarde demais. A palavra de Deus declara: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remendo o tempo por quantos dias são maus. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Este texto ecoa de forma poderosa neste momento profético, lembrando-nos de que a forma como investimos nosso tempo determinará a qualidade da nossa preparação espiritual. Satanás está constantemente procurando afastar a mente das coisas eternas para as temporais e comuns. Essa afirmação deixa claro que a distração final não será algo grotesco, assustador ou escandaloso. Pelo contrário, será algo cotidiano, sutil, habitual, algo que se infiltra no coração sem resistência aparente, porque a pessoa acredita estar em terreno seguro. Justamente por isso, muitos cristãos não perceberão que aquilo que consome seus pensamentos diariamente está enfraquecendo sua sensibilidade espiritual, diminuindo o tempo de oração, limitando o estudo da Bíblia e obscurecendo o senso da presença de Deus. Aqui entra um ponto crucial. Satanás não precisa fazer você abandonar a fé. Ele só precisa fazer você se distrair o suficiente para que sua fé se torne superficial, instável e irrelevante.
A distração final será construída como uma teia, onde cada fio representa uma pequena concessão, uma série que consome horas, um hábito que ocupa a mente, uma prioridade que parece inofensiva, mas ocupa o lugar da devoção. Aos poucos, sem perceber, o cristão começa a perder o discernimento espiritual. E quando o discernimento enfraquece, qualquer coisa passa a parecer normal, aceitável e até mesmo espiritual. A menos que estejamos constantemente em guarda, seremos desviados pela sutileza do inimigo. Veja que esse aviso não foi escrito para descrentes, mas para o povo de Deus, para aqueles que entendem profecia, estudam a palavra da verdade e conhecem a doutrina. Isso significa que a distração final será especialmente direcionada aos que já conhecem a verdade. Ela será moldada para parecer compatível com a fé, para não gerar alarme, para não despertar resistência imediata. É por isso que neste ponto do vídeo eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Escreva isso agora como um ato simbólico de vigilância espiritual contra as distrações finais que o inimigo está promovendo contra o povo de Deus. Agora pense comigo: qual é a essência da distração? É a transferência da atenção? É o deslocamento do foco? Ninguém pode se distrair sem primeiro afastar os olhos daquilo que deveriam estar olhando. Foi assim com Pedro quando andou sobre as águas. Enquanto olhava para Cristo, sustentava-se. Mas quando sua atenção se desviou para o vento, para o perigo, para o barulho das ondas, ele começou a afundar. A distração final será construída exatamente assim, fazendo o cristão olhar para tudo, menos para Cristo. A Bíblia declara: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A ordem é clara. Olhe somente para ele, mas a estratégia do inimigo é invertida. Olhe para tudo, menos para ele. Agora, veja um ponto profundamente profético. Satanás tentará ocupar tanto a mente do povo de Deus com preocupações, obrigações, tarefas e estímulos, que ele ficará emocionalmente e mentalmente exausto para buscar a Deus com profundidade. Satanás bem sabe que todos quantos negligenciam a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos. Perceba a gravidade. Mas pela negligência lenta e contínua da comunhão diária. A distração final que ele usará contra muitos cristãos será justamente essa: a criação de uma rotina sufocante, repleta de preocupações, responsabilidades, entretenimento constante, conversas vazias e estímulos intermináveis que deixam o coração inquieto e a mente pesada. E quando a alma está inquieta, ela perde a capacidade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Mas como o cristão moderno pode se aquietar se a mente está sendo bombardeada por estímulos desde o momento em que acorda até o momento em que dorme? Aqui chega uma parte crítica do texto. A última distração que Satanás usará envolverá fortemente a tecnologia e o uso compulsivo de informações constantes. Satanás quer encher o mundo com tanto ruído e confusão que as mentes não possam ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. Isso é exatamente o mundo moderno. Ruído, informação, estímulo, velocidade, poluição mental. A distração final não será apenas externa, mas também interna. Uma mente tão cheia que não tem mais espaço para a presença de Deus. E aqui eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, silencia o barulho dentro de mim. Essa frase é um clamor espiritual poderoso, capaz de abrir caminhos para um despertamento pessoal. Outro ponto extremamente sério é que muitos cristãos acreditarão que sua fé é forte porque ainda frequentam a igreja, ainda defendem a doutrina correta, mas por dentro estarão frios, vazios, espiritualmente apáticos. Será uma forma de religiosidade mecânica, sem vida. A Bíblia chama isso de tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Esse será o estado espiritual de muitos na véspera da crise final. A maior de todas as nossas necessidades é um reavivamento da nossa fé e da verdadeira piedade. O inimigo sabe que se o povo experimentar verdadeiro reavivamento, ele perde terreno. Portanto, ele usará todas as formas possíveis de distração para impedir esse despertamento.
O reavivamento verdadeiro exige foco, exige entrega, exige atenção total às coisas de Deus. É impossível experimentar reavivamento enquanto se vive distraído. E é isso que torna a distração final tão perigosa. Ela não parecerá pecado, mas parecerá normalidade e justamente por isso será devastadora. Agora escreva nos comentários: eu quero reavivamento. Isso permite que você declare publicamente seu desejo de permanecer desperto espiritualmente, enquanto tantos estarão adormecidos. Por fim, lembre-se, a distração final será tão sutil que muitos não perceberão que se afastaram da presença de Deus, até que o Espírito Santo já tenha sido retirado dos corações descuidados. A preparação para resistir a essa distração precisa começar agora com vigilância, oração, jejum, estudo profundo e foco absoluto em Cristo. A verdade é que o inimigo tem trabalhado incansavelmente para distorcer a percepção espiritual dos filhos de Deus. Especialmente daqueles que receberam grande luz, Satanás trabalha com todo o seu poder para desviar a mente dos homens da verdade para a ficção, da salvação para o entretenimento, do céu para aquilo que não tem valor algum. E quando observamos a maneira como muitos têm se afastado do senso de missão, percebemos que o inimigo não precisa empurrar ninguém para o mal. Ele apenas precisa enchê-los de distrações até que já não reste tempo, nem sede, nem força para buscar a Deus de verdade. Aqui, no ponto em que chegamos, o tema se torna ainda mais sério, porque a distração final não será apresentada como algo obviamente maligno, mas como algo aceitável, confortável, aparentemente inofensivo. E é exatamente nessa sutileza que reside o perigo que muitos cristãos não querem enxergar. O livro de Apocalipse alerta no capítulo 16 e verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. A palavra vigia se torna a chave do que estamos falando. O que é vigiar? É ter a mente desperta, sensível, conectada com a vontade de Deus. Mas como vigiar quando o coração está cheio de distrações? Como vigiar quando a vida espiritual se tornou secundária? Como vigiar quando a mente está tão envolvida com coisas deste mundo que já não sente mais prazer nas coisas do alto? Essa é a estratégia final que Satanás usará. Uma geração que acredita que está firme, mas que vive adormecida espiritualmente, embriagada pela busca incessante de estímulos, consumida por pequenas distrações que juntas formam um grande afastamento de Deus. O maior perigo para o cristão não são grandes quedas, mas pequenos afastamentos. Ignorá-la nas decisões, sufocá-la com distrações aparentemente inocentes. E aqui eu quero que você reflita profundamente. Digite nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Isso é importante porque quando você escreve, você afirma diante de Deus e diante de si mesmo que quer permanecer desperto. Satanás não teme pessoas que apenas assistem vídeos espirituais. Ele teme aqueles que decidem despertar conscientemente e buscar a Deus. A distração final será tão envolvente, tão sedutora e tão normalizada que muitos não perceberão que perderam a conexão com o Espírito Santo até que seja tarde e quando afastada da simplicidade, da devoção a Cristo, torna-se presa fácil das sugestões de Satanás. E é por isso que ele investirá tudo para ocupar a mente. Ele sabe que se controlar a mente controla a vida. Ele não precisa fazer alguém abandonar a igreja ou a leitura da Bíblia, ele só precisa tirar a atenção da pessoa de Deus e colocá-la em qualquer outra coisa. Qualquer coisa serve desde que não seja Cristo. Pode ser trabalho, pode ser preocupações, pode ser entretenimento, pode ser política, pode ser redes sociais, pode ser relacionamento, pode até ser conteúdo religioso superficial. O importante para ele é ocupar a mente a ponto de ela não ter mais sensibilidade espiritual. Nesse ponto da narrativa final da história da humanidade, o inimigo usará até mesmo aquilo que parece espiritual para distrair. Perceba isso. Pequenos afastamentos, pequenas concessões, pequenos hábitos, pequenas distrações. Todas elas unidas se tornam um muro entre a alma e Deus. E o pior de tudo é que muitos cristãos vão chegar ao fim acreditando que estão espiritualmente bem. Simplesmente porque nunca rejeitaram abertamente a verdade. Mas rejeitar a verdade não é apenas negá-la com palavras. Rejeitar a verdade é negligenciá-la no cotidiano. Pessoas vão consumir conteúdo religioso, mas sem transformação.
Vão ler textos bíblicos, mas sem meditar. Vão assistir sermões, mas sem compromisso. Vão participar de atividades religiosas, mas com o coração vazio. Tudo isso cria uma sensação de espiritualidade, mas sem vida espiritual real. É exatamente sobre isso que estamos falando. A distração final não será o abandono visível da fé, mas a morte invisível da comunhão. Será uma geração que fala de Deus, mas não conhece Deus de fato, que discute teologia, mas não vive o Evangelho, que defende a verdade, mas não a prática. Satanás quer cristãos ocupados com religião, mas distantes de Cristo. Pare agora e escreva nos comentários: eu não quero viver uma fé superficial. Isso é um ato de guerra espiritual contra o adormecimento que está destruindo a vida de muitos. Cada vez que você declara isso, você cria um marco de decisão dentro do seu coração. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a você. Mas como se aproximar de Deus quando a mente está cheia de ruídos? É por isso que precisamos rejeitar as distrações. Precisamos discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Precisamos decidir conscientemente o que alimenta a alma e o que enfraquece a fé. E isso exige vigilância diária, ação constante, leitura profunda da palavra e disposição para obedecer. Aquele que realmente deseja conhecer a Deus, precisa buscá-lo com sinceridade, afastando tudo o que enfraquece o espírito. A distração final de Satanás será projetada para parecer inofensiva, mas seu efeito será fatal. Ela irá sugar o foco, esgotar a energia espiritual, entorpecer a sensibilidade à voz do Espírito Santo e destruir silenciosamente a vida devocional. E quando a pessoa finalmente perceber, estará vivendo apenas uma forma de piedade, mas sem poder. E a Bíblia adverte sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. É exatamente isso que o inimigo quer produzir. Cristãos que aparentam santidade, mas que não têm comunhão verdadeira. Nesse momento do vídeo, escreva nos comentários: eu quero poder espiritual de verdade. Declare isso. Afirme isso. Clame por isso. Não permita que a distração final roube a sua salvação, a sua entrega, o seu chamado. Satanás sabe que seu tempo é curto. Ele sabe que está prestes a enfrentar sua derrota definitiva. Ele sabe que o Espírito Santo está prestes a ser derramado em medida dupla sobre os filhos de Deus. E por isso ele quer uma igreja fria, superficial, distraída e sem fome espiritual. Ele sabe que uma igreja assim nunca estará preparada para o selamento, nunca estará preparada para a crise final. Agora, nesse instante, quero que você escreva assim: Senhor, não deixe que eu caia na distração final. Essa é a sua oração de proteção espiritual. Essa é a sua declaração de resistência contra as trevas. Essa é a sua resposta ao chamado de Deus para despertar. Porque a verdade é que a distração final não será apenas uma prova, será um filtro. Um filtro que revelará quem realmente ama a Deus acima de todas as coisas e quem apenas diz que ama. E agora chegamos à parte final do vídeo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, escreva nos comentários seu nome e sua cidade para que eu ore por você. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp da igreja e se inscreva no canal, porque aqui você sempre receberá mensagens que fortalecem a fé e despertam a alma.